semana, nós brasileiros fomos pegos por uma notícia inusitada. Quase todo mundo teve a mesma reação. Sério, terremoto na Bahia? Como assim? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que terremoto tem a ver com educação. Eu não sei se você já ouviu comparações entre crianças e adolescentes com fenômenos da natureza do tipo furacão, tornado, terremoto, maremoto, tsunami. Assista esse vídeo e a gente vai conversar um pouquinho sobre como esses fenômenos podem chegar na sua casa, normalmente sem avisar, e a gente não está preparado. E o que fazer? Eu tenho algumas dicas bem interessantes e alguns materiais de apoio que vão te ajudar a se prevenir contra esse tipo de fenômeno da natureza. Aqui no nosso país é difícil a gente ouvir falar sobre furacão, terremoto, tsunami, mas essa semana realmente todos nós fomos surpreendidos por alguns vídeos que de verdade a gente nem acreditava, porque realmente aconteceu um terremoto no estado da Bahia. Eu separei alguns vídeos bem curtinhos que a gente encontrou no YouTube para a gente ver como é que foi isso. Pois é, como não fica impressionado, né? De acordo com a Defesa Civil aqui da Bahia, foi o maior tremor de terra já registrado, né, aqui no estado, em termos de magnitude e também em termos de extensão, né? Alcançou um raio de mais ou menos 400 quilômetros. E novos tremores de terra foram registrados nessa madrugada, na cidade de Mutuípe, no sudoeste da Bahia, com magnitude de até 3,3 na escala Richter. As informações são do laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que monitora a região. Ontem de manhã, outros abalos foram sentidos nessa mesma cidade, em Mutuípe. A gente está até com vídeos, né, que mostram a situação na cidade. E esse tremor, esse abalo, repercutiu em pelo menos 43 cidades da Bahia, incluindo aqui a cidade de Salvador. O terremoto aconteceu no dia 30 de agosto, o último domingo, e foi registrado 4,6 de magnitude. Aconteceu ali na região de Amargosa, no Recôncavo Baiano, e também numa outra região chamada Mutuípe. Em Salvador, as pessoas sentiram também esse tremor, mas não houve registro de pessoas feridas. O Laboratório de Sismologia no Rio Grande do Sul relatou o maior em extensão e magnitude já registrado. Quando situações inusitadas acontecem, que a gente não está esperando ou que não é comum, por exemplo, um terremoto na Bahia, a gente é pego de surpresa e não sabe bem o que fazer e por que as coisas aconteceram como aconteceram. A mesma coisa também pode se passar na sua casa, com a sua família. Situações que você nunca viveu com seus filhos e que de repente te pega assim de surpresa. Eu queria hoje fazer uma comparação entre terremoto e educação. E vamos entender um pouquinho o que é um terremoto. Eu encontrei no canal do YouTube chamado Britânica Escola uma explicação assim bem pedagógica que eu queria compartilhar com vocês. Então vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês. Vamos imaginar que a Terra fosse um grande quebra-cabeça com 12 peças. Essas peças os cientistas chamam de placas tectônicas. E essas placas, elas se movimentam, mas de uma forma muito lenta e a gente não consegue perceber. Mas às vezes uma placa bate na outra de uma forma um pouco mais forte. E aí a situação é diferente. A tensão do choque entre essas placas causa uma grande tensão no solo. Sabe quando a gente está num restaurante e a gente está movimentando as mesas e aí uma mesa bate na outra e, sei lá, tem um copo de suco em cima da mesa e aí o suco quase derrama, ou se a batida foi tão forte, o suco pode, o copo pode até cair no chão? É mais ou menos isso. Muitos fenômenos estão ligados aos terremotos. Por exemplo, os tsunamis são terremotos que acontecem embaixo da água. Ou pode acontecer também quando um magma se movimenta dentro de um vulcão. O magma é como se fosse uma pasta muito, muito quente que existe nas profundezas da Terra. E aí ele vem para a superfície e a gente conhece como larva.
não é? Quando a gente encontra aí as erupções vulcânicas. Bom, nós falamos um pouquinho sobre terremotos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre lá na sua casa. Você já teve a sensação que o comportamento, a atitude das suas crianças ou dos seus adolescentes tá parecendo um terremoto? Aquela coisa que chega sem você esperar, que pode ser uma crise de agressividade ou pode ser até mesmo questões familiares não resolvidas e que abala as estruturas da sua casa. Sabe, tem lugares que as pessoas se acostumam com pequenos tremores, com pequenos terremotos. Minha primeira experiência com terremoto aconteceu na cidade do México. E eu estava a trabalho, estava em um hotel no 22º andar e fui dormir. E é engraçado que aquela noite em especial, eu não sei porquê, mas quando eu entrei no meu quarto, eu pensei, olhei assim pela janela e pensei, nossa, já pensou se acontece um terremoto aqui, ou sei lá, um incêndio? Assim, já era, né? Eu no 22º andar. E exatamente naquela noite aconteceu um tremor muito forte. Acho que foi registrado 7 ponto alguma coisa no que eles conhecem, no que eles registram como escala Richter. E aí no outro dia de manhã, quando eu cheguei no escritório, eu percebi que o pessoal tava assim, sabe aquele sorrisinho, né? E eles, e aí, tudo bem, Valéria? Bom dia! Eu falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu essa noite. E aí todo mundo começou a rir. Eles, sim, a gente sabe. E aí, passou muito medo? Eu falei, claro que eu passei, eu não tô acostumada. No Brasil não tem terremoto. Aí eles, não, isso aí é tranquilo aqui. Então, tem pessoas que estão acostumadas com terremotos. Eu, de verdade, não estava acostumada com terremoto, nunca tinha sentido um terremoto na minha vida. E é horrível a sensação, porque eu estava deitada na cama e eu senti tremer um pouquinho. Eu até pensei, nossa, acho que eu tô muito cansada, trabalhei demais hoje. Mas aí eu senti um pouco maior. Gente, eu pulei na roupa e imediatamente saí para o corredor. E aí eu percebi que parou, mas dá uma sensação muito horrível de total instabilidade. Eu acredito que é mais ou menos essa sensação que você tem como pai, como mãe, quando tremores começam a acontecer na sua casa. Tremores de indisciplina, de desobediência, de depressão. Tremores que você pode até se acostumar, mas às vezes vem pra valer. Tem situações que a gente pode até nem perceber esses tremores. E aí eu vou contar a minha segunda experiência com terremotos. Eu e meu esposo, o Paulo, nós estávamos na Índia, em Calcutá, e eu estava na cozinha conversando com uma amiga nossa, e o Paulo estava na cozinha também lavando, era tipo um balde. E eu lembro que na hora, quando aconteceu, a gente sentiu o tremor, e aí você para, não é? E você fica pensando várias coisas. Será que eu tô cansada? Será que eu tô com, sei lá, uma sensação de exaustão? Mas aí quando você sente de novo, você percebe a total instabilidade no chão. E aí eu lembro que nós duas nos olhamos assim e levantamos, é um terremoto! E quando a gente começou a sair, as pessoas já estavam fora das suas casas. E aí a gente olhou para o Paulo e eu, Paulo, é um terremoto. E ele, terremoto? Eu nem senti nada. E aí, a gente conversando depois, exatamente na hora do tremor, o Paulo estava como balançando esse balde, porque ele estava lavando o balde. Então, realmente, ele não sentiu o tremor. Outra coisa aí pra gente pensar. Às vezes, a gente tá tão envolvido com, não é, o balanço aí de outras coisas na nossa vida que a gente não consegue perceber os terremotos que estão passando nos corações das nossas crianças, dentro de casa. Sabe, comportamentos diferentes não acontecem assim, pum, do nada. A gente
tem a tendência, infelizmente nós adultos temos a tendência de acreditar que os sentimentos das crianças são diferentes dos nossos sentimentos. Mas de verdade são iguais. As crianças, os adolescentes, eles têm vergonha, eles têm medo, eles sentem alegria, sentem paz, tranquilidade, eles têm raiva também, têm crises muitas vezes, assim como nós adultos. Mas a grande diferença é que nós podemos ajudá-los a direcionar esses sentimentos. Por exemplo, se eu estou em uma crise de muita raiva, eu não posso bater na minha irmãzinha. Se eu estou tendo uma crise, de revolta porque meus pais não deixaram tal coisa, eu não posso xingar as pessoas que estão dentro da minha casa. Nós, como pais e educadores, precisamos estar sempre atentos com os nossos sismógrafos ligadíssimos nos movimentos dessas placas tectônicas de sentimentos dos nossos alunos, das nossas crianças. Porque de verdade nada acontece por acaso. Ninguém fica triste assim do nada. Ou ninguém fica irritado por nada. Ou ninguém chora porque aconteceu nada. Sempre tem algum motivo, sempre tem alguma causa. Essa causa pode ser rápida ou essa causa pode ter a duração e vai desencadeando algum tipo de terremoto muito forte lá na nossa escala. Quando isso acontece, terremotos, chegam assim, normalmente sem avisar, o que é importante fazer como pais, como educadores? Resolver a situação, resolver o problema, mas depois começar a analisar o porquê isso aconteceu. Como eu posso me preparar para o próximo? Eu quero indicar para vocês um livro que eu li há alguns anos atrás e é lindo. O nome dele é Quando Eu Voltar a Ser Criança. Eu não tenho aqui em mãos, tá guardado em alguma das minhas caixas de livros, mas eu quero mostrar para vocês a foto dele. O livro conta sobre um educador que na idade adulta voltou a ser criança, mas com a mente de adulto. É muito interessante o livro e tem como principal objetivo a gente tentar entender como as crianças pensam, a lógica das crianças. É lindo a história do livro. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Mais linda do que a história desse livro é a história do autor do livro. Janusz Korczak é o autor desse livro fantástico. E a história dele é assim uma história comovente. Eu não vou contar a história dele porque eu vou fazer um outro vídeo sobre a vida dele e o que aconteceu com ele lá num orfanato em Varsóvia com mais de 192 crianças. Leia esse livro, eu indico, e você vai olhar os sentimentos das crianças e algumas atitudes delas de uma outra forma. Você vai começar a entender que muitas vezes quando as crianças acordam de mau humor, tudo bem. Você também não acorda de mau humor? Se dorme mal, se dorme tarde, se comeu demais, o estômago ficou trabalhando a noite inteira. Então, com as crianças é a mesma história. Ou seja, nós precisamos entender a causa das atitudes delas, em especial também os adolescentes. Sabe, um terremoto, um tsunami, um tornado, não acontece assim do nada. Tem sempre uma causa, tem sempre algum efeito que causa outro efeito. Como pais e educadores, entender a causa do movimento dessas placas tectônicas de sentimentos e emoções é fundamental. Sabe, quando você for pego de surpresa por algum tipo de terremoto, eu queria indicar também um outro livro chamado Bíblia. A Bíblia é um manual de sobrevivência e você pode encontrar nesse livro especial várias sugestões, vários conselhos importantes para quando você tiver um terremoto na sua casa ou se isso já aconteceu e as estruturas do seu lar estão abaladas. Na Bíblia você pode encontrar grandes soluções.
A Bíblia também ensina sobre como nós podemos ter paz no nosso coração nas decisões que nós tomamos em relação a várias situações que nós enfrentamos. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma sugestão, um conselho assim muito legal que a Bíblia dá pra gente. Tá lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, que diz assim: "Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto te recompensará." Como é que é essa história? Eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta e lá eu faço uma oração e o meu pai, o meu Deus, o meu Criador vai me recompensar? É isso mesmo. A oração, ela é a nossa comunicação com Deus. E Deus é o nosso Criador. Deus é o Criador dos seus filhos. Deus é o Criador dos seus alunos. Se você está enfrentando algum tipo de terremoto muito complicado e que você está totalmente sem chão, literalmente, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus e peça sabedoria, porque Ele dá para todos nós de forma gratuita. Eu queria dar uma dica para vocês com base nesse conselho da Bíblia. Organize dentro da sua casa ou em algum lugar do quintal, eu não sei, um quiet place, ou seja, um lugar tranquilo. Nesse lugar tranquilo, você vai poder ter paz de leitura, de oração, e não só você, mas tente encorajar os seus filhos a fazer isso também. Dentro de casa, no quarto deles, ou em algum lugar, um sofá diferente, eu não sei. Mas esse momento de paz é importante que cada um tenha de forma individual. Sabe que a comunicação ela é bem importante, em especial na argumentação ou quando nós estamos conversando com as crianças ou os adolescentes. Então é diferente eu falar: agora você está de castigo e vai para o seu quarto. Ou, olha filho, filha, eu estou percebendo que você está assim bem irritado, não é? Então você poderia ir para o seu lugar de tranquilidade e pensar um pouquinho sobre o que acabou de acontecer. E aí depois a gente conversa. Então, a forma como a gente fala com as crianças, a forma como a gente transparece os nossos sentimentos dentro de um diálogo, dentro de tensões, é fundamental. E percebe que terremoto não dá certo com terremoto também, que tsunami, ondas grandes causam outras ondas grandes. Ou seja, eu como pai, como mãe, como educadora, não é? Eu preciso do quê? Eu preciso ter o meu momento de paz também, para poder passar essa mesma paz, essa mesma tranquilidade para as outras pessoas dentro da minha casa. Ou seja, eu também preciso do meu momento de paz, porque é como se fosse um terremoto falando com outro terremoto. Vai dar um terremoto muito maior em magnitude, ou ondas de tsunami alcançando outras ondas de tsunamis. Ou seja, eu como pai, como mãe, como educador, eu preciso do meu quiet place também, do meu momento de tranquilidade para poder, em momentos de tensões, onde as placas tectônicas se batem, eu estar em paz, em tranquilidade para poder resolver as situações familiares. Eu quero indicar também para vocês um filme que eu gosto muito. Eu já assisti várias vezes esse filme porque cada momento que eu assisto eu percebo um aspecto diferente. O nome dele chama Quarto de Guerra e o enredo se passa com algumas famílias, algumas pessoas que estão vivendo momentos de grandes terremotos individuais, familiares, profissionais, e como ter esse quiet place, como ter esse lugar de paz fez toda a diferença na vida deles. Sabe, o verso que a gente leu na Bíblia diz para você ir até o seu quarto, fechar a sua porta e orar a Deus, e Ele vai te recompensar. Ou seja, o que é a recompensa? A recompensa é um presente, algo que a gente recebe porque a gente merece aquilo.
Então, quando nós temos esse contato com o nosso Criador, com o Criador dos nossos filhos, o que acontece? Nós recebemos presentes especiais também. Não é lindo isso? Então, no meio de grandes terremotos, você pode se acalmar no seu quiet place, no seu lugar de tranquilidade, o seu lugar de paz. Ou você pode também encontrar outras estratégias de se acalmar e ajudar as crianças também nesse processo de se acalmar. Vou dar um exemplo. Quando eu estou assim muito angustiada, com um monte de coisa para fazer, ansiosa ou triste, chateada, eu descobri com o passar do tempo que para mim o que me acalma? Tocar flauta, por exemplo. Às vezes caminhar, às vezes estar em contato com a natureza. Então é importante a gente descobrir o que nos acalma. E também ajudar as crianças a descobrir o que pode acalmá-las. Porque é inevitável os sentimentos que nós temos, assim como as crianças. Então, as explosões de raiva, de irritação, de nervoso, mas como que isso pode ser canalizado de uma forma diferente da agressividade ou de uma forma diferente do xingamento ou de algum tipo de desrespeito? Desrespeitos que causam grandes terremotos dentro do nosso lar e que a gente não pode ficar acostumado. Ah, ok, isso é normal. Então, é aquela família que está acostumada com tremores o tempo inteiro. Isso não é legal, não faz bem para ninguém. Sabe, grandes terremotos podem ser devastadores e modificam até mesmo a superfície terrestre. Eles podem fazer surgir penhascos ou abrir rachaduras enormes na face da terra. Não permita que a sua casa, que o seu lar seja destruído ou seja modificado de uma forma muito ruim por grandes terremotos. Estejam sempre com os sismógrafos atentos. Sabe, terremotos podem acontecer até mesmo em lugares inusitados, como aconteceu na Bahia essa semana. Problemas, dificuldades podem acontecer em lares que aparentemente tudo ia muito bem. Se você está enfrentando um tipo de terremoto assim, ou já enfrentou, ou fica com aquele medo, aquele receio de um dia enfrentar, separe o seu quiet place. Separe o seu momento de tranquilidade para você se preparar para isso. Ou para você ter energia, para você ter sabedoria em como lidar com os destroços que o terremoto deixou. Estejam sempre atentos com os movimentos das placas tectônicas dentro da sua casa. Se você está passando por algum tipo de tremor, se você está passando por algum tipo de terremoto e está sem chão, ou está percebendo que os abalos estão aumentando cada vez mais, procure ajuda. Eu estou disposta a ajudar a sua família em um movimento de algo muito prático que a gente pode fazer junto, em reuniões online personalizadas. Eu posso te ajudar a analisarmos juntos o que fazer com os destroços que estão pelo chão depois de um grande terremoto, ou como se preparar com estruturas firmes, com estruturas fortes para possíveis terremotos que podem chegar. Meu nome é Valéria Cita e eu vou ficar muito feliz em ajudar a sua família com soluções simples e práticas para questões que você acha que são complicadas.